Boa tarde, amigos e amigas do canal Amanda Rutfles. Como eu prometi para vocês, anteontem eu consegui gravar a segunda parte da entrevista com Dom Francisco de Orleans e Bragança. Ainda estou editando o vídeo para postar no canal essa semana. Assistam, tá muito interessante a entrevista. Hoje, mais uma vez, estou aqui com um membro da família imperial brasileira, porque vocês já observaram no canal, eu estou dando um curso totalmente gratuito, basta se inscrever no canal. É um curso sobre história de Petrópolis e história da família imperial brasileira. Então, quem me conhece já sabe que eu tenho 10 anos de experiência, já tenho prática nesse assunto. E, mais uma vez, agradeço o Dom Manuel de Orleans e Bragança estar aqui me recebendo na Companhia Imobiliária de Petrópolis, Palácio Princesa Isabel. Daqui a pouquinho, depois da entrevista, ele vai mostrar para a gente um pouquinho, vai contar um pouco para a gente a história do Palácio Isabel. Então, muito obrigada, Dom Manuel, pela sua disponibilidade, seu tempo e a sua gentileza de ter me recebido para essa entrevista aqui, né, na Companhia Imobiliária de Petrópolis. Então, muito obrigada de estar conosco aqui no canal Amanda Rutfles. É fundamental para os ouvintes que membros da família imperial brasileira venham e tragam a sua contribuição, né, sobre a história do Brasil, sobre as raízes do Brasil. É o que todo brasileiro devia saber, a sua história, a sua cultura. Dom Manuel, fala para a gente um pouquinho. Qual é o seu grau de parentesco com a princesa Dona Isabel de Bragança e com o nosso último imperador, Dom Pedro II? Bom, em primeiro lugar, Amanda, um prazer em recebê-la aqui. Parabéns Muito pelo obrigada. seu curso, pela sua dedicação à história e conhecimento, que é uma das coisas que falta na nossa querida pátria amada. E é um prazer, além de uma honra. E totalmente de acordo em apoiar tudo quanto for em prol do conhecimento, da cultura e de que se saiba as nossas origens nacionais, que é muito importante. Respondendo à sua pergunta, parentesco com a princesa Isabel. Desde criança eu ouvi meu pai dizer minha avó, minha avó, minha avó, e quando deu meu avô, por conseguir, são meus bisavós. Dom Pedro II... Não, princesa Isabel e Conde de. Princesa Isabel e Conde de são seus meus bisavós. Então, Pedro II era meu trisavô. Trisavô. Então, pessoal, como eu estou falando, estamos tratando de história do Brasil. Como falar de curso de história do Brasil de Petrópolis sem trazer a contribuição de um membro da família imperial brasileira? Então, isso é um privilégio para vocês ouvintes, que Dom Francisco esteja conosco, Dom Manuel esteja conosco mais para frente. Acredito que a princesa Paola também estará conosco. Acho que ela mora em São Paulo, parece, e ela já conversou comigo por e-mail, também tem interesse em participar do nosso hangout, porque com ela vai precisar ser um hangout, porque afinal de contas eu não estou do lado dela. Então vamos mais para frente também trazer a contribuição da princesa Paola para estar falando sobre a história. Dom Manuel, conta pra gente um pouquinho qual a história do Palácio Isabel, que fica logo em frente à nossa Catedral de Petrópolis. Pessoal, eu já até postei um vídeo sobre o curso a Catedral de Petrópolis. Fala um pouquinho pra gente sobre a história. Bom, todo mundo sabe, Petrópolis começou, enfim, era uma fazenda do Córrego Seco. Pedro I comprou esta fazenda porque ele vinha muito aqui ao lado na fazenda que hoje é o bairro de Correias, que era a fazenda do padre Correia, que era uma senhora que tinha sobrinha desse padre que tinha herdado essa fazenda, na qual Pedro I já vinha desde o Rio, porque tinha uma filha com problemas de pulmão, de respiração, problemas respiratórios, e recomendava os ares da montanha. E ele vinha para essa fazenda, que existe o prédio ainda, hoje em dia é a Escola Municipal de Correias, que é, não sei se é municipal ou o que é, mas é uma escolinha importante em Correias, que está na sede do que era a antiga fazenda. Quer dizer, cada vez que eu passo na frente eu penso, poxa, meu pentavô pernoitou ou vinha passar temporadas aqui nessa fazenda. E ele vinha, claro, vinha com a mulher, já era Amélia Lichtenberg, a segunda esposa dele, que tinha endividado de Dona Leopoldina, e era a filha dele com Dona Amélia, que estava com problemas. Então ele vinha para cá, mas vinha, claro, com corte, com ministros, enfim, era um séquito, mas tudo era na base de cavalo, andar a cavalo, e se hospedavam nessa fazenda para passar lá uma temporada.
Naquela época, eu acho que não existia o provérbio, o refrão que existe hoje em dia, que o convidado é que nem peixe, depois de 3 dias começa a cheirar mal. Naquela época, os tempos eram diferentes, o tempo rodava diferente, mas enfim, a própria imperatriz Amélia Lichtenberg disse para o imperador: Pedro, por que não compramos essa fazenda? Já que viemos cada X tempo para passar aqui, claro, quando vinham, passavam 20 dias, um mês, não sei o tempo que passavam. Por que não compramos? O imperador quis comprar e ela disse que não tinha intenção de vender, mas que ao lado de Correia tinha um lugar fazenda do Córrego Seco que estava à venda. E o Córrego Seco é esse rio que passa por aqui, que hoje já tem outro nome, mas enfim... Hoje seria esse rio Piabanha. O rio Piabanha, exatamente. E Córrego Seco porque quando não chove corre pouca água e quando chove inunda, que dá inundações em Petrópolis. Mas enfim, ele comprou, tinha uma mini sede, que até há pouco tempo apareceu em algum documento, uma aquarela de um viajante, onde vê-se o córrego e uma casinha, um casebre, que era, ele até faz uma ironia, porque já tinha sido comprado por Pedro I, dizia, olha o atual Palácio Imperial de Petrópolis, que é um casebre, enfim, casinha pequenininha, simpática, simples, daquela época, simples. Enfim, Pedro I comprou aquilo e começou a querer construir o palácio, que é o atual Museu Imperial. Pedro II acabou de construir tudo aquilo. E na vida da corte Pedro II vinha muito a Petrópolis, adorava vir para cá, pelo clima, sobretudo fugir do calor do Rio de Janeiro, né? Tudo isso. E, claro, vinha com a princesa Isabel também. Quando ela se casou, precisava de uma morada para ela também. E esta casa acharam esse palacete, que era de um barão, que me perdoe a família, em meu desconhecimento histórico, mas está por aí na documentação, um barão vendeu para o Conde e para a princesa Isabel esta casa, que se tornou a moradia deles, que está ao lado, enfim, andando são 5 minutos. Do Museu Imperial. 10 minutos. Do que era o Palácio de Veraneio de Dom Pedro VI. Exatamente. E temos documentação de cartas diárias, de manhã, meio-dia, de tarde, da princesa Isabel para o seu pai. Pai, estou aqui, eu tenho a intenção de parecer de tarde, responda-me. Então ele respondia uma carta, um bilhetinho, que chegava aqui em 10 minutos, não existia telefone. Não existia telefone, nem Facebook. Tudo por bilhete, não tinha Messenger, não tinha Instagram, Hangout. Então, gente, 200 anos atrás, não tinha nada disso. Nada disso. Então, era uma convivência, ela morou aqui, meu avô nasceu aqui, num quarto aqui ao lado, atrás dessa parede, e era a casa dela, isso foi a origem dessa casa, dentro da família, até que veio a República em 15 de novembro. Meu avô tinha 15 anos e estava se preparando para ir de manhã cedo para a escola. E disseram para ele: não, você não vai à escola hoje, você vai fazer as malas que a gente sai de viagem. O que houve? Não, a família toda expulsa do Brasil. Olha só, como se fossem bandidos, salafrários, ladrões da pátria, com um chute no traseiro, enxotaram a toda a família imperial exilada, toda, imperador, imperatriz, filha, genro, neto, todo mundo exilado. Sem direito a nada. Se fizéssemos isso hoje em dia, Brasília ia ser uma maravilha, primeiro porque ia ficar meio vazia. Correto, eu sou a favor, gente. Vamos e segundo porque expulsar todo mundo de Brasília e começar tudo do zero. Fazer entrar gente limpa, gente decente. Existe gente decente em Brasília, mas os coitados estão calados pela grande maioria de salafrários. Que é uma vergonha, uma pena. O sistema, né, Dom Manuel, o sistema, as pessoas entram até com boas intenções, né? Mas chegando lá, eles se deparam com um sistema que desencaminha aquele que tem boa intenção. Então você está dentro do sistema e se você não fizer parte daquilo, tá fora. Eles simplesmente você perde seu cargo, perde sua mordomia. Ou perde a sua vida. Perde a sua vida, né? O que é pior. Mas o bom seria mesmo recomeçar Brasília do zero, né? Como nós falamos aqui em todos os vídeos. Aqui nós não estamos falando, induzindo o povo a nada. Cada um escolhe o seu regime de governo. Uns preferem república porque acham que é democracia. Outros preferem a volta da monarquia. Então aqui nós estamos tentando trazer contribuições para o público de membros da família imperial que deem sua opinião sobre o mundo como nós estamos vivendo hoje. Sim, alguns torcem pela monarquia
e outros não. Então, o importante é saber o que é o quê. É importante que o público tenha como escolher. Dom Manuel, vamos falar sobre aquela questão da educação. O senhor seria a favor de uma monarquia parlamentar no Brasil hoje em dia? Sim, não, por quê? Bom, tira do Brasil. Eu sou a favor de uma monarquia parlamentar em qualquer lugar do mundo onde exista uma sociedade educada, civilizada, com discernimento do que são as coisas que realmente interessam numa sociedade. Veja só, os países que têm monarquia no mundo desenvolvido de hoje em dia, que não seja logicamente um país totalitário com mentalidades medievais ou anteriores, existem algumas monarquias totalitárias ainda hoje em dia em certos países, mas nos países desenvolvidos, tipo Bélgica, Inglaterra, etc., que têm monarquia, Japão incluído, são países de desenvolvimento cultural, desenvolvimento social e com uma democracia bem instaurada. Quer dizer, o cidadão sabe muito bem seus direitos, mas tem um discernimento cultural para poder saber o que ele elege. No Brasil, respondendo a sua pergunta, continuo apoiando que acredito no sistema monarquista, mas o Brasil não está preparado para isso. O Brasil tem uns problemas muito maiores por em cima do que se ocupar agora em decidir se quer monarquia ou não. Veja só, já houve um plebiscito em 93. Isso. O resultado das 3 opções ficou em terceiro lugar, quer dizer, perdeu-se completamente, a causa monarquista ficou dos 3, ficou em terceiro lugar, o último. Assisti, inclusive, naquela época, se bem que eu morei na Espanha 40 anos da minha vida, durante aquele período eu vim para cá, para seguir de perto aquele movimento monarquista. Eu via propaganda na televisão de grupo republicano fazendo uma imagem, em vez de falar bem dos princípios republicanos, fazendo uma propaganda completamente negativa do que é uma monarquia. Punha uma espécie de monigote, uma espécie de pessoa com cara de ridículo, fazendo uma reverência completamente apalhaçada, como dizendo, na monarquia o povo faz reverências. Numa república, e aparece um rapaz bonitão com uma pasta de trabalho, um executivo... Uma propaganda totalmente tendenciosa, tendenciosa, né? Isso a massa vê e o que vai pensar? Não, eu não vou querer monarquia. Exemplo outro. Na nossa casa, aqui, Palácio Grão-Pará, vivíamos a família aí ainda, papai e mamãe viviam e tudo isso, e tínhamos uma cozinheira de cor. Quando eu era criança não existia essa expressão de cor. Mas, enfim... Sem entrar nesse problema, é que eu tenho muito carinho para muitas pessoas que não são brancas, mas já apareceu toda uma espécie de complexo que agora não se pode chamar negro, que isso é ofensivo, são de cor. Bom, a cozinheira era de cor. Meu pai foi perguntar, Conceição, você vai montar por quê? Ah, Dom Pedro, sinto muito, não vou voltar à monarquia, que vai que volta a escravidão e eu sou negra. As pessoas têm esse preconceito. Falando em 1993... Era uma cozinheira de nossa casa que sabia que nós não tínhamos preconceito nenhum com ninguém de cor, cheio de gente de empregados de cor em casa e nós com o mesmo carinho com todos. Meu pai era uma pessoa que cumprimentava todo mundo na rua com o mesmo respeito, do mendigo ao prefeito. Não se pode, me rimou. Mas, enfim, estou dizendo isso, que falta um conhecimento de base no povo em geral, na população em geral. E não só o povo baixo, o povo que teoricamente deveria ser culto também não tem um conhecimento profundo do que, primeiro, o que é a monarquia?